Oiê, meninas, tudo bem com vocês? Como é que tá indo as coisas aí? Diga pra mim. Estamos caminhando aqui para o dia 24 de 40 do nosso devocional Uma Vida com Propósito. Hoje nós vamos compreender a transformação que a verdade pode causar em nossas vidas. A palavra do Senhor diz que conheceis a verdade e a verdade vos libertará. O que ele está querendo dizer com isso, né? Que quando nós compartilharmos, confessarmos a verdade para o Senhor, nós seremos libertos. Em algumas traduções dá a entender que quando se fala sobre a verdade que vai libertar, é a palavra do Senhor. Também está certo, ok? O nosso texto base aqui vai começar no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: as pessoas precisam mais que de pão para a sua vida. Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. Vale lembrar que sempre que se fala de pão na Bíblia, nós estamos falando do pão da vida, que é Jesus. O nosso segundo texto base encontra-se no livro de Atos, capítulo 20, versículo 32, e diz assim: agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo de que precisem nessa comunidade de santos amigos. Maravilhoso, né? Ele se refere a nós como santos amigos. A verdade transforma. O crescimento espiritual é um processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou e disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. A Bíblia diz: por meio da palavra somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deixou para nós nos incumbir. E as palavras que Jesus disse são Espírito e vida. A nossa Bíblia ela é um manual, né? A nossa Bíblia diz: a palavra de Deus gera vida, produz fé, promove mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera adversidades, derrota a tentação, inspira a esperança, libera poder, esclarece a mente, cria coisas e nos garante o futuro eterno. Não podemos viver sem a palavra de Deus, cujo valor nunca deve ser subestimado. Você deve considerá-la tão essencial à sua vida como o alimento. Devemos permanecer firmes na palavra de Deus. Devemos aceitar a nossa autoridade que foi nos dada pelo Senhor. A Bíblia diz que deve se tornar o critério definitivo para a minha vida, a bússola no qual confio para saber a direção, o conselho a que dou ouvidos a fim de tomar decisões sábias. A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra na minha vida. Essa é a forma com que o Senhor fala claramente aos nossos corações. Quando eu vou fazer a leitura, eu sempre gosto de antes orar, me colocar ali diante dos pés do Senhor. E é incrível como que Ele se manifesta na palavra, nos estudos. Alguns conseguem se quebrantar mais através de louvores, ministrações. Algumas vezes até acontece de um louvor ministrar muito o meu coração. Mas normalmente é na palavra que o Senhor fala comigo de forma clara, do qual eu consigo entender. Devo assimilar a sua verdade. Não basta acreditar na Bíblia, devemos
impregnar nossa mente em seus ensinamentos, de forma que o Espírito Santo possa nos transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso: receber, ler, pesquisar, memorizar e refletir sobre ela. Primeiro, você recebe a palavra de Deus quando ouve e a aceita sem reservas. A segunda, por mais de 2000 anos de história da igreja, somente o líder da comunidade eclesiástica podia ler a Bíblia. E hoje em dia, todos nós temos o livre acesso. Não é de admirar que não cresçamos se não lemos a Bíblia. A leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus. Por isso, Deus orientou os reis de Israel sempre mantenham por perto uma cópia da lei. Ele deverá guardá-la consigo todo o tempo e tê-la todos os dias de sua vida, mas não se limite a mantê-la por perto. Leia regularmente. Terceira, pesquisar. Faça pesquisas ao estudar a Bíblia. Isso é uma outra forma prática também de não só estar buscando a comunhão, mas sim também o entendimento, porque também não adianta nada você ler e não entender. Na verdade, você tem que ter um discernimento, uma compreensão. O segredo de um bom estudo bíblico consiste simplesmente em aprender a fazer as perguntas certas. Como quem, o que, quando, onde, porquê e como. A Bíblia diz: verdadeiramente as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual as torna livres e continuam a estudá-la. Elas não esquecem o que ouviram, antes obedecem ao ensinamento de Deus. Todos os que fazem isso serão felizes. A quarta maneira é memorizar a palavra. Sua capacidade de memorizar é uma dádiva concedida assim por Deus. Você pode achar que tem a memória fraca, mas na verdade é o que memorizou milhões de ideias, fatos e imagens. A memória é como um músculo, quanto mais exercita, mais forte ela se torna. E memorizar as escrituras ficará cada vez mais fácil à medida que você vai lendo e estudando. A quinta, refletir sobre a palavra, se deleitar sobre a palavra. Meditação, para muitos, a ideia de meditar evoca imagens de alguém provocando um estado de consciência neutra, deixando a mente fluir. Isso é exatamente o oposto da meditação bíblica. Meditação bíblica é o pensamento concentrado. É necessário o esforço verdadeiro. É igual quando você está com algum problema. Você está com algum problema, acontecendo alguma coisa, você fica ali o dia todo pensando naquilo, em como você vai estar resolvendo aquilo. É dessa mesma forma que funciona esse foco, esse pensamento concentrado. Devo pôr em prática os princípios da Escritura. Devemos nos tornar praticantes, não somente ler, mas sim nos tornar praticantes da palavra. Uma razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus, a possibilidade que isso seja difícil, até mesmo doloroso, a verdade é que vai libertá-lo, mas no começo você pode se sentir miserável. Não há como enfatizar suficientemente o valor de fazer parte de um grupo de estudo bíblico. Sempre aprendemos com a verdade compartilhada pelos outros e jamais aprenderíamos por conta própria. Outras pessoas vão ajudá-la a discernir. É muito bom, é muito importante ter um estudo em conjunto, porque as mentes vão funcionando. Às vezes alguém pode te atentar para alguma coisa do qual passou despercebido por você. É muito bom, mas um estudo verdadeiro, não somente onde somente um fala, sim, aonde todo mundo tem a vez de fala. O nosso tema para reflexão é: a verdade me transforma. O versículo para memorizar encontra-se no livro de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, que diz assim: se vocês permanecerem em minha palavra, serão realmente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A pergunta para meditar é: o que Deus já me disse em tua palavra que ainda não comecei a fazer? O que o Senhor já falou com você através da palavra e você ainda não começou a fazer? Fica aí a pergunta aí
no ar para nossa reflexão. Beleza?